Pai, Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam no canal e curtam esse áudio. A Bíblia diz assim, Salmos 77, versículo 1. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. No dia da angústia busquei o Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilante, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite eu clamei ao Senhor, de noite eu chamei a lembrança do cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isso é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrei-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrei das tuas maravilhas da antiguidade. Versículo 14. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com teu braço, remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Esse é um dos salmos de Asaf. Asaf foi talvez um dos maiores levitas e um dos maiores salmistas. Nesse salmo ele relata o seu estado íntimo. Ele anima a sua própria alma e lembra dos grandes feitos do Senhor, das obras de Deus e suplica a misericórdia de Deus. O salmista ele mostra aqui no versículo 1 a prontidão de Deus em ouvir as nossas súplicas. Ele diz, eu clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. O Senhor ele sempre está pronto a ouvir o nosso clamor, a ouvir a nossa voz e ver as nossas lágrimas. Ele diz, no dia da angústia busquei o Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Ela lembrava-me de Deus e perturbava-me. Eu queixava no meu espírito e ele desfalecia. Em alguns momentos da nossa vida, algumas adversidades, nós até nos esquecemos de Deus. Humanamente falando, no que se refere às preocupações, aos pensamentos, nosso corpo físico, nosso ser físico, carnal, ele se esquece de Deus. Mas existe uma angústia dentro de nós provocada pela nossa alma. Como o versículo 3 diz, lembrava-me de Deus e me perturbava. A nossa alma ela fica inquieta e essa inquietude normalmente vem por conta do distanciamento de Deus. O outro salmista diz, minha alma tem sede de Deus, minha alma tem sede do Deus vivo. A nossa alma ela tem uma sede do Deus vivo. A palavra de Deus é para nós como refrigério, como água para dessedentar ela, a nossa alma. Então essa inquietação, ela provocou no salmista Asaf o desejo de buscar o Senhor, o desejo de clamar, o desejo de orar. Ele diz, de noite eu não larguei de orar, eu não parei de clamar, tendo lembranças do que Deus tinha feito. Eu meditei no meu coração e o meu espírito investigou. E ele diz, interessante que aqui ele fala sobre ele, a sua carne, ele fala sobre a sua alma, e ele fala sobre o seu espírito. E o homem, ele é corpo, alma e espírito. E o espírito dele investiga, no versículo 7 diz assim, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Irmãos, em alguns momentos nós pensamos que Deus ele rejeita, e que apenas rejeita, e que em nenhum momento Deus ele vai virar o rosto, a sua ira, ele vai tirar de nós a sua ira, ou ele vai fazer com que as dificuldades elas passem. Pensamos que tudo que acontece, tudo que irá acontecer será desfavorável, apenas, somente. Existe um momento do desfavorável, mas no momento certo Deus volta sim a ser favorável. No momento certo Deus entra sim com o seu favor, que é a sua graça, que é o favor imerecido. Nós não merecemos, mas ele é favorável a nós. No versículo 8 o salmista diz, cessou para sempre a sua benignidade. Muitas são as benignidades do Senhor, muitas são. Deus é benigno, é uma qualidade divina. Deus ele tem a qualidade de ser bom, a sua benignidade não cessa. Mas nós, como o salmista Asaf, em muitos momentos pensamos que a benignidade de Deus cessa. Nós enxergamos Deus como um vilão, Deus como alguém mau, não como alguém bom, não como alguém que tem a sua essência, a bondade. Asaf era talvez um dos salmistas mais questionadores. O Salmo 73 ele questiona, o Salmo 76 ele questiona, o 77 que nós estamos lendo, ele também questiona. São os questionamentos da alma humana. É a sinceridade da nossa alma questionando os eventos, as coisas que acontecem.
Estranho não é questionar. Estranho é até quando a pessoa não questiona ela mesma, não questiona o Senhor. Parece que ela está acomodada, ou parece que ela simplesmente está replicando ou copiando o pensamento de uma outra pessoa. Quando ela começa a entrar em questionamentos, isso é a essência do ser humano, isso é natural. Ele segue dizendo no versículo 9: esqueceu-se Deus de ter misericórdia? De maneira nenhuma. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Deus não se esquece de ter misericórdia e nem encerra. Ele diz: encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Não. Se Deus tivesse encerrado as suas misericórdias na sua ira, nós há muitos já teríamos perecido. Se Deus tivesse encerrado as suas misericórdias, nós já teríamos morrido há muito tempo. E eu não estou falando só de morte física, eu estou dizendo a morte física e principalmente a pior morte, que é a segunda morte, a morte espiritual. E o salmista ele encontra a resposta no versículo 10. O versículo 10 ele vem como uma clara resposta. E eu disse: isso é enfermidade minha. É enfermidade minha. A enfermidade do homem é o pecado. A nossa enfermidade é o pecado. O pecado nos distancia de Deus. O pecado nos faz acreditar que Deus não é favorável, que o desfecho será o pior possível. As nossas falhas, os nossos pensamentos, o nosso entendimento, a nossa essência pecadora. Porque quando eu falo pecado, é importante ressaltar que essa é a essência humana, pecadora. Todos nós somos pecadores. Ele diz: isso é enfermidade minha. Essa é uma enfermidade do homem. É uma enfermidade que foi contraída no Jardim do Éden quando Adão e Eva pecaram. Todos nós possuímos essa mesma enfermidade. O salário dessa enfermidade é a morte. E ele diz: e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. O salmista diz: a destra, a direita, a mão direita de Deus, ela faz proezas. Ele lembrou do que Deus fazia. Jeremias diz: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O que dá esperança é o que Deus fez e aquilo que Ele prometeu que irá fazer em nossas vidas. E no versículo 11 ele diz: lembrei-me, pois, das obras do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Deus fez maravilhas na antiguidade, mas Ele não é só o Deus do passado, Ele é o Deus do presente e o Deus do futuro na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Deus não é um Deus que fez lá atrás e que não faz. Deus não muda, Deus é imutável. Ele continua sendo o mesmo Deus. E aí ele afirma no versículo 14: tu és, não é tu foi, não é tu eras, tu és o Deus que fazes maravilhas. O mesmo Deus que fazia é o Deus que faz maravilhas. Continua sendo. Tu fizeste notória a tua força entre os povos, com teu braço tu remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Deus remiu o seu povo. Remir é pagar um preço, é resgatar. E o mesmo Deus que resgatou o seu povo, Ele resgata a sua vida, a minha vida, a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Tenha certeza disso. Deus é imutável, Deus é bom. Ainda que questionemos, e é normal o questionamento, para que venhamos a ouvir a resposta de Deus e entender: isso é uma enfermidade nossa, que em Cristo Jesus, através do seu sangue, nós somos curados dela. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.